paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro. Quero saudar todos na paz do Senhor. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 1, onde fala a respeito de quem é o maior no reino do céu. E os apóstolos fizeram essa pergunta para Jesus e vejamos o que diz a palavra do Senhor aqui, a resposta de Jesus, para o seu discípulo. Diz assim, Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram o discípulo perto de Jesus e disse, quem é maior no reino do céu? Jesus, chamando o menino, pôs no meio dele e disse, em verdade vos digo, se não se converter, não fizer como este menino, de modo algum vos entrará no reino do céu. Por aquele que se humilha, como esse menino, esse é maior no reino do céu. Qualquer que recebe meu nome, um menino, tal, este me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, crê em mim, é melhor que for ele que pendurasse o pescoço de uma pedra, de moinho, e atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa do escândalo, porque é nisto que vem o escândalo. Mas ai daquele homem, porque o escândalo vier. Portanto, se a tua mão e o teu pé escandaliza, corte, tire para fora, para longe de ti. É melhor entrar na vida coxo, aleijado, do que ter duas mãos ou dois pés lançados no lago de fogo. Se o teu olho escandaliza, arranca-te, tire para longe de ti. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois e ser lançado no fogo do inferno. Meus amados e queridos irmãos, é uma palavra muito importante para nós, porque aqui quem falou foi o próprio Jesus, trazendo os ensinamentos para os apóstolos naquela época, para os seus discípulos e os demais povos que ali acompanhavam. E para nós no dia de hoje também, esta palavra, que ela é muito importante para nós, não foi somente para o povo daquela época, mas também para nós no dia de hoje. A Bíblia está dizendo aqui, Mateus capítulo 18, versículo 1, a Bíblia está falando aqui sobre quem seria maior no reino do céu. Foi uma pergunta dos apóstolos, uma pergunta dos discípulos de Jesus, perguntando para Jesus. Talvez é o que eles queriam saber, talvez até mesmo a respeito deles, quem talvez deles seria o maior no reino dos céus, ou quem que seria o mais grande, porque todos estavam servindo a Jesus. E a resposta de Jesus foi bem sincera com eles. Veja bem, e naquela mesma hora chegaram seus discípulos aos pés de Jesus e disse, quem é maior no reino do céu? Jesus chamou o menino e pôs no meio dele e disse, em verdade vos digo, se não se converter, não fizer como o menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Eles queriam saber mais ou menos quem talvez seria maior no reino dos céus. E Jesus, pegando o menino colocou-se no meio deles e falou com eles, olha, em verdade eu vos digo, se não converter e não fizer como o menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Por que Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e falou para ele sobre o que eles tinham que fazer se eles queriam ser grandes no reino dos céus? O que Jesus estava querendo dizer sobre a humildade e a sinceridade de uma criança, uma criança inocente, que muitas vezes Jesus quer que nós se convertemos como uma criança. Por quê? Porque uma criança muitas vezes o pai corrige, porque errou, porque fez isso, e aquela criança ela não guarda mágoa do seu pai, entendeu? O pai bate, ou a mãe bate, e daqui a um pouquinho ela está chamando de mãe, de pai, daqui a um pouquinho está sorrindo, não guarda rancor, porque uma criança na sua inocência, ele não tem rancor em suas vidas, não, ele é simples, a mentalidade dele é uma mentalidade limpa, entendeu? Não existe maldade na vida de uma criança inocente. Então Jesus disse que o homem, quando fala o homem, fala a mulher, tinha que se converter como uma criança, ter a mesma
humildade de uma criança, a mesma sinceridade de uma criança. E Jesus falou para ele, olha, aquele que, ó, em verdade eu vos digo, aquele que vos convertei e não fizer como menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Então tem que o homem, tem que a mulher se converter como uma criança. Não pode existir maldade nos seus corações, mas ser sinceros. Aí ele disse mais ainda, e qualquer que receber, ó, ele disse mais, aqui no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é maior no reino dos céus. Quer dizer, que o homem, entendeu? Como o homem fala mulher, todos, o que Deus quer, a humilhação. O que é a humilhação? Ser sinceros. O que Deus quer do homem, o que Deus quer da mulher é sinceridade em suas vidas. Uma criança, como eu já disse, o pai bate, a mãe bate, corrige, né? Mas no mesmo instante a criança está ali, chama de pai, de mãe, como que aquilo não tivesse acontecido, não guardou mágoa em seu coração. Isso quando a criança ainda é inocente, quando a criança ainda tem o seu raciocínio de crianças. Então o que ele quer dizer que tem que ser dessa maneira. Aqui já no versículo 5 diz, e qualquer que receber em meu nome um menino de tal, este a mim me recebe. Então quer dizer, aquele que receber, entendeu? O menino quer dizer assim, você ter a mesma a capacidade do perdão, não ser como um menino, que você diz, não, então tem que ser como criança e vou viver como criança. Não, o que Jesus estava querendo dizer aqui, na parte da humildade, na parte da sinceridade, no coração, que não tem mágoa, a criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, entendeu? Nem do pai, nem da mãe, nada. A criança, quando ela é na sua inocência, ela não existe rancor em suas vidas. O rancor ele não é gravado no coração. É essa maneira que Jesus queria que todos viessem ter. Isso tem que ser como uma criança se quer entrar no reino dos céus. E depois ele disse mais, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor que for pendurado ao pescoço em uma pedra, num moinho, e tirado na profundeza do mar. Aqui Jesus já está falando, já não das crianças, mas sim dos pequeninos, porque todas as pessoas que entregam a sua vida para Cristo, eles se tornam uma criança, eles se tornam pequenos, porque não existe mais arrogância na vida dele. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, quer dizer, escandalizar a pessoa que serve a Deus, a pessoa com sinceridade, que for contra essas pessoas, né? Quando existe uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vive na presença de Deus, e quando alguém se levanta contra ele, quando alguém escandaliza essas pessoas, né? Então o que acontece? A Bíblia diz que seria, qualquer que escandalizar um desses pequenos que crê em mim, é melhor que ele pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse no mar, que tirasse sua própria vida. Seria melhor para ele do que escandalizar um dos pequeninos do Senhor, uma das pessoas que serve a Deus com sinceridade no seu coração. Porque existem muitas pessoas hoje que ele serve a Deus com sinceridade no seu coração, que é humilde, e muitas vezes são escandalizados por pessoas que criticam, pessoas que se levantam falso testemunho contra essas pessoas. Mas ai dessas pessoas que se levantar contra o povo escolhido de Deus. Aí ele disse mais, ai do mundo por causa do escândalo. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é visto que vem o escândalo, mas ai daquele homem que o escândalo vier. Jesus disse, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai do homem por aquele que vier o escândalo. Quando fala o homem, fala a mulher. Então ai daquele que escandalizar, ai daquele que se escandalizar na obra do Senhor. Ai dele que muitas vezes escandalizar um dos pequeninos do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que muitas vezes não você talvez escandalizar pessoas, mas quando você está dentro de uma igreja, que você serve, também diz que serve o Senhor, e você começa a praticar erro, começa a viver errado, começa a praticar as coisas fora dos padrões que está na Bíblia Sagradas,
você começa a trazer um escândalo para dentro da igreja. Quando fala igreja, fala o povo. Não está falando do salão, do templo, não. Está falando do povo. O povo se reuniu e forma-se uma igreja. Então, quando você, que é um cristão, que você começa a se escandalizar, começa a viver no erro, quer ser crente, mas não quer abandonar o mundo, você começa a querer praticar isso, praticar aquilo, que fora dos padrões bíblicos, você está começando a escandalizar aqueles que estão servindo ao Senhor. Porque as pessoas não vão falar, muitas vezes, do cristão, do crente. Olha, fulano lá está errando, fulano está fazendo isso. Não, os crentes. Então as pessoas incluem todo mundo. E a Bíblia disse que esses são o que escandaliza isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Que muitas vezes a pessoa, ele é um cristão de uma igreja e ele começa a escandalizar. Ele começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, comprar e não pagar, começa a trazer um mau testemunho. Ele está escandalizando ele e está escandalizando os irmãos que muitas vezes não tem nada a ver com o problema daquela pessoa, mas é incluído tudo junto, porque é um cristão. E a Bíblia diz que ai dessas pessoas. Aí disse mais, portanto, se tua mão e o teu pé escandalize, corte, tira para longe de ti. É melhor entrar na vida coxo e aleijado do que ter as duas mãos e os pés serem lançados no lago de fogo. Aqui, quando Jesus falou esta palavra, Jesus disse para os apóstolos, não foi como muitas pessoas disseram, olha, se o teu olho escandalize, arranque, quer dizer, tire do mal. Não é simplesmente assim. O que Jesus quer dizer assim, olha, se tua mão escandaliza, ela está escandalizando? Ela está pegando algo que não é teu? Então corte. Aqui Jesus estava falando da realidade, não estava dizendo assim, não, que... Senão ele poderia dizer, olha, você não pega o que é dos outros. Não. Jesus não estava falando, Jesus disse, é melhor a pessoa entrar no reino do céu aleijado do que ter, talvez, toda a parte do seu corpo e ser lançado no lago de fogo. Ele disse, se o teu pé escandaliza, se o teu pé leva você para o lado do mal, corte. Porque daí você não vai andar para o lado do mal. Você entendeu? Se tua mão escandaliza, se o teu olho escandalize, então arranque fora. É melhor entrar no reino do céu faltando parte dos membros, o que Jesus quer dizer, do que você ser completo e lançado no lago de fogo. Então ele disse mais, se o teu olho escandalize, arranque. Tire para longe de ti. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois e ser lançado no lago de fogo. Meus queridos irmãos, a Bíblia é bem clara, entendeu? Que vai existir o lago de fogo, que o inferno existe, entendeu? E que aquele que escandalizar, aquele que não ser humilde, aquele que não fazer a vontade do Senhor, vai descer para lá. Não existe acordo. A palavra do Senhor ela não volta atrás. A palavra do Senhor é correta. Se a Bíblia está dizendo aqui que vai ser lançado no lago de fogo, porque vai. Não vai ter o perdão no último dia, não. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, no final Cristo vai me perdoar. Não. Cristo já fez a sua parte na cruz do Calvário. Ele já perdoou nossos pecados no momento que nós aceitamos Ele como Salvador das nossas almas. Mas depois que nós aceitamos Ele, que descemos as águas, se tornamos como uma criança, nascemos de novo, nós temos que dar conta dos nossos erros, dos nossos atos, do que nós praticamos. Nós queremos viver a vida errada e ter a salvação das nossas almas. Se nós queremos ter a salvação da nossa alma, vamos procurar obedecer a palavra de Deus. Olha, Jesus, ele mostrou bem claro que o reino do céu é tomado a forças. Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Então não é simplesmente nós aceitar a Cristo como o Salvador da nossa alma, que nós vamos entrar no reino dos céus. Não. Existem muitas coisas que nós temos que fazer para entrar no reino dos céus. E a humildade, a sinceridade é uma das coisas que Deus quer na vida do homem e na vida da mulher. Quando a pessoa é sincero, quando a pessoa é humilde, quando a pessoa existe o amor em seu coração, essa é a importância que Deus quer na vida do homem, na vida da mulher. E não quero dizer para você que aquele que quer ser grande no reino do céu tem que ser humilde. Tem que ser humilde como uma criança.
que não tem mágoa no seu coração, não tem intenção no seu coração. Uma criança, na sua inocência, não existe maldades em seu coração. Não existe, é uma criança limpa de coração. É isso que Deus quer de nós, que sejamos já adultos, que nós sejamos essa mesma santidade, essa mesma pensamento de uma criança na parte da maldade. Criança, não existe maldade em seu coração. A maldade só entra na vida de uma criança, de um adolescente, quando ele começa a conhecer o que é o pecado. Mas antes ainda que ele não conhece, eles são inocentes. Então veja bem o que diz bem claro a palavra de Deus. Se nós queremos ser salvos, vamos obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que você medite nesta palavra. Mateus capítulo 18, versículo 1. Quem é maior no reino dos céus? Amém? Eu quero orar em teu favor. Senhor Jesus, neste momento eu oro em favor dessa pessoa, para que possa receber a tua palavra, receber as bênçãos, a cura, a libertação. Senhor, que o Senhor continua falando em seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.